Fala galera, está começando mais uma edição do 4 na Linha Podcast. Fala galera, está entrando no ar mais uma edição do 4 na Linha Podcast. Estou mais uma vez na companhia dos meus queridos parceiros Fernando Fernandes e Igor Macena. Hoje, infelizmente, o Gabriel teve alguns problemas técnicos e não pôde estar presente, mas na próxima tenho certeza que ele vai estar aí com a gente. Um abraço aí, Gabriel. Mas para a gente começar, como sempre, da forma tradicional aqui do 4 na Linha, eu quero que vocês tragam para a gente os destaques esportivos da semana. E eu vou começar aí com o destaque esportivo do Fernando. Fernando, seja bem-vindo. Fala, Vitor. Fala, galera. Mais uma vez aqui com vocês. Bom, eu vou manter a tradição aqui que eu tenho feito nos últimos programas de destacar dois jogadores diferentes. Eu sei que não está certo, mas eu vou manter. Bom, como vocês sabem, então, essa semana a gente teve jogos das seleções, né? A gente teve eliminatórias aqui na América do Sul, a gente teve os jogos das seleções pela Liga das Nações lá na Europa. Mas esses jogos não foram muito legais para dois dos principais goleiros do mundo, né? O primeiro deles foi o Neuer, que no jogo em que a Espanha derrotou a Alemanha, o Neuer tomou 6 gols. Isso nunca tinha acontecido na carreira do alemão. Ok que ele não teve culpa nos gols. A atuação da Alemanha foi bem ruim, assim, mas não é algo que ele está acostumado, né? Não é algo que a seleção da Alemanha está acostumada. Parece que eles não tomavam uma goleada dessa desde a década de 30. E já no jogo entre Bélgica e Dinamarca, foi o Courtois que falhou bem feio. Em um recuo de bola, ele não conseguiu dominar e acabou deixando a bola entrar no seu gol. Apesar da falha ridícula de um goleiro que não está acostumado a cometê-la, a Bélgica saiu vitoriosa por 4-2 e com a classificação para as semis da Liga das Nações. Pelo menos isso, né? Fernando, muito bem observado que pelo menos a falha do Courtois não impactou na classificação e também nem na vitória da Bélgica, né? Já o desempenho do Neuer, apesar dele não ter tido culpa, foi realmente uma atuação inacreditável da Alemanha. Eu vou falar mais um pouquinho disso mais para frente, mas agora queria saudar o Igor Macena e saber qual é o destaque dele desse programa. Fala, Vitor. Fala, amigos. Fala, queridos ouvintes. Meu destaque hoje vai ser o Luizito Soares, que é mais uma das vítimas do nosso famoso vírus FIFA, né? Que agora, além de lesões também, ele, com a pandemia acontecendo, ele tá pegando jogadores com o Covid. Então, é mais um jogador que foi servir sua seleção, e aí na seleção do Uruguai nós tivemos um problema de muitos casos que se espalhou por muitos jogadores do time, e o Luizito Soares foi um dos jogadores que pegou. E nesse final de semana, eu acho que a gente até vai falar mais pra frente, vai ter o jogo entre Atlético de Madrid e Barcelona, né? Ia ser o reencontro do Soares com o Barcelona. Então acabou que a gente não vai poder rever, e era um encontro muito esperado, porque a saída do Soares foi conturbada do Barcelona. Ele já falou que o Barcelona não queria ele, que o modo como o Barcelona tratou ele não foi um modo legal. Então era uma coisa que estava todo mundo esperando para ver, mas eu acho que agora vai ficar para a próxima. Vamos ver como é que vai ser essa... O Soares que estava tendo um bom começo, né, no Atlético de Madrid. Vamos ver agora como é que ele vai ficar depois dessa sequência. Vai acabar perdendo aí o clássico contra o Barça, que a gente vai falar mais um pouquinho. O destaque que eu quero trazer, né, para o destaque esportivo da semana, na verdade é um destaque negativo, que é a equipe da Alemanha, né, a seleção da Alemanha, que perdeu aí de 6-0 para a Espanha na Nations League e conseguiu ser eliminada tomando essa goleada incrível, né? A equipe da Alemanha sentiu na pele aí o famoso, dessa vez, o famoso gol da Alemanha, né? Mais um gol da Alemanha, dessa vez foi contra a Alemanha. A Alemanha acabou perdendo, como o Fernando já trouxe no destaque, a partida que o Neuer tomou mais gols na sua carreira, esse 6-0 a favor da Espanha, lembrando que o empate classificava a Alemanha para a próxima fase da competição, né? Então, com a goleada, a Alemanha ainda, inclusive, foi eliminada, né? Ficando fora aí das semifinais da fase final da Nations League. Então, meu destaque negativo vai para a Alemanha. Se a gente exaltou tanto o Bayern de Munique pelas suas goleadas e bons resultados aí ao longo dos últimos meses, dessa vez a seleção alemã, né, acabou tomando essa goleada. Manuel Neuer não saiu dessa vez muito contente com o resultado. Então, esses foram os destaques esportivos de hoje. Então, vem com a gente para mais uma edição do 4 na Linha. Bem, após a pausa para a data FIFA, que reuniu grandes partidas aí no último fim de semana, o Brasil, por exemplo, na última data FIFA, pelas eliminatórias sul-americanas, venceu a Venezuela, venceu o Uruguai fora de casa, tivemos também partidas da Nations League na Europa, e agora
Estamos retornando nesse fim de semana com as partidas dos campeonatos europeus e já teremos um grande duelo pela frente na Premier League, um duelo que vai colocar frente a frente o primeiro colocado, Leicester, contra o terceiro colocado, Liverpool. Né? Uma partida que pode valer a liderança da competição. O Leicester tem 18 pontos, o Liverpool tem 17. Então essas duas equipes se enfrentam. E eu queria saber do Macena o que ele espera dessa partida, qual é a análise que ele faz e se de repente o Leicester pode surpreender ou se o atual campeão inglês vai aí tomar a ponta novamente. Então, Vitor, eu acho que é uma partida muito interessante. O time do Leicester ele tem se mostrado um time muito forte, um time com grandes jogadores, com o James Vardy fazendo muitos gols, um time muito ajeitado, Tielemans jogando muito. Então, eu acho que é um time que a gente tem que ficar de olho e enfrenta um Liverpool que tá muito desfalcado, né? Um time que perdeu agora o Salah também com Covid na seleção do Egito. O Van Dijk também não tá jogando. O Alisson tá voltando agora, deve jogar, mas não tá em 100% das condições, tanto que não jogou pela seleção brasileira. Então, eu acho que é um jogo muito interessante. O time do Leicester, eu acho que é um time que a gente vai ter que ficar muito de olho, porque eu acho que tem grandes condições de repetir a campanha que fez do título há poucos anos atrás. Então, eu acho que é um jogo muito interessante. Eu acho que eu queria fazer uma análise também do momento dos times menores, assim, na Premier League, menores entre aspas, né? Os times que não fazem parte do Big Six. Porque eu falei no início do campeonato muito sobre o time do Everton, e o time do Everton começou muito bem no campeonato, mas tem se mostrado um time que não tem conseguido suprir as ausências de jogadores importantes. Por exemplo, o Richarlison foi expulso no jogo contra o Liverpool, pegou a suspensão automática de 3 jogos, né? Que na Inglaterra, quando você é expulso direto, você perde 3 jogos. Nesses 3 jogos, o Everton não conseguiu jogar, não teve bons resultados. O James Rodrigues ele se machucou, perdeu 2 jogos, se eu não me engano, também. E foram 2 jogos muito ruins do time do Everton. Então o time não conseguiu dar a consistência que uma Premier League precisa e mostrou que não tem elenco. Já o time do Leicester, eu acho que pode passar por esse problema que o time do Everton está passando também. Até agora não passou. E até teve alguns desfalques, mas conseguiu jogar bem sem os desfalques, mas não passou um problema muito grande, como um jogo sem o Vardy e o Tielemans, por exemplo, que na minha opinião são os 2 principais jogadores. O Maddison também, sem o Maddison, por exemplo, que para mim é o terceiro. Os 3 fazem a trinca dos melhores jogadores. Então eu acho que podemos ter isso mais pra frente. Mas esse jogo, eu acredito que todos estejam em campo, então deve ser um grande jogo. Estou com uma expectativa muito alta. Do Leicester tentar um resultado como fez da outra vez que foi campeão, que se eu não me engano, ganhou de 2-0 do Liverpool no Anfield, com 2 golaços do James Vardy. E eu acho que é um grande jogo. Eu acho que tem tudo para a gente ter uma grande partida, grandes jogadores dos 2 lados. Então, tô na expectativa muito grande de ver. Reforçando que essa partida, né, vai ser no domingo, às 4h15 da tarde, duelo entre Liverpool e Leicester. De fato, é uma partida que coloca frente a frente aí uma equipe que vem surpreendendo a todos, vem fazendo boas campanhas, está ganhando muita simpatia, né, dos torcedores, né, daqueles torcedores que não são muito ligados em um determinado time, mas gostam de ver as competições em si. O Leicester é uma equipe que tem somado simpatizantes nos últimos anos, desde o título que eles conquistaram, e também pela campanha que fizeram na última temporada, pela campanha que estão fazendo esse ano. E o Liverpool, que todo mundo já sabe, uma equipe que todo mundo gosta de ver jogar. O Klopp segue à frente da equipe, teve alguns altos e baixos. Aquela derrota para o Aston Villa essa temporada foi bem esquisita, mas o Liverpool já está ali num caminho também de jogos com bons resultados, até na Champions League também. E eu queria saber do Fernando qual é a expectativa dele para esse confronto. Uma cena está muito na expectativa de ver o Leicester. Eu quero saber se o Fernando também está nessa expectativa para ver a equipe azul, ou se ele está mais interessado em ver o desempenho da equipe vermelha nesse confronto. Bom, Vitor, eu estou mais do lado dos azuis, né, das raposas, né, do Leicester. O atual líder da Premier League, ele vem de 3 vitórias consecutivas, ele está tendo um desempenho muito bom fora de casa, né, dos 4 jogos que disputou fora de casa, ganhou todos. Então, assim, acredito que eles vêm mais embalados, porque o Brendan Rodgers também vai poder contar com todo mundo que foi jogar jogos pelas suas seleções, né? Coisa que o Liverpool não tem, né? Ele perdeu o Salah por causa do Covid agora, quando ele servia a seleção. A gente tem o Alexander-Arnold, que também não vai jogar, mas fica a curiosidade para ver, né, o Diogo Jota, que tem sido fundamental quando entra pelo Liverpool, né? Mas, apesar disso, para essa partida, eu estou mais do lado do Leicester.
Fernando, eu confesso que também acabo ficando um pouco pro lado do Leicester, junto com vocês, por todas essas questões que a gente vem falando, até pelo retrospecto recente da equipe, né? Tá numa crescente na Premier League, mas o Liverpool, ainda mais jogando em casa, de fato é complicado você. Não tem como você achar que seria uma surpresa o Liverpool ganhar essa partida, né? Com certeza não, ainda mais o time comandado pelo Klopp. Então vale a gente aí esperar mais um outro duelo muito interessante do fim de semana, também pela Premier League, é o duelo que vai colocar frente a frente dois velhos conhecidos da época de Campeonato Espanhol, né? E também de Champions League, na época que o Mourinho era da Inter, o Guardiola do Barcelona, depois o Guardiola ainda no Barça e o Mourinho no Real Madrid. É o duelo entre Tottenham e Manchester City, que vai ser no sábado, às 2h30 da tarde. Vai colocar frente a frente esses dois personagens que talvez aí estejam, talvez não, com certeza estão entre os dois maiores treinadores do século. Então, aí o Pep Guardiola e o José Mourinho. Eu quero saber do Macena qual a expectativa dele para essa partida e também para saber dele se o Tottenham tem chance nessa temporada conseguir finalmente um título de expressão na Inglaterra, algo que ele já procura há muitos anos. A última temporada foi um pouco decepcionante, mas nessa eles estão em segundo lugar com 17 pontos. Dependendo até do confronto ali entre Leicester e Liverpool, né, o Tottenham pode terminar a rodada na liderança da competição. Quero saber, Macena, o que você acha desse Tottenham? Será que dessa vez vai agora que tem o Kane? Já tinha o Kane, o Son voando, e o Bale voltou, então e também está jogando bem. Então esse trio aí, será que pode levar o Tottenham a voos mais altos? Vitor, tô com bastante expectativa também nesse time do Tottenham. Foi um dos times do início do campeonato, eu olhava meio que... Olhava não, tinha um pouco de pé atrás com ele, principalmente pelo Mourinho como técnico, porque ele já é um técnico que já estava se mostrando defasado. Pô, teve todas essas épocas mesmo de muitas vitórias, teve todos os confrontos mais contra o Guardiola, mas o Guardiola avançou e o Mourinho parou no tempo. Então ele vinha de trabalhos ruins, o trabalho dele no Manchester United foi péssimo. E agora no Tottenham parece que ele está se reencontrando, montando um jeito de jogar mais atual, um time que, como você mesmo destacou, é um time que está reforçado, tem peças muito boas, o Son, o Bale, o Kane, o Reguilhon, que entrou muito bem, o Bergwijn também está muito bem, jogando muito bem. A gente tem alguns jogadores reservas que entram bem, como o Lamela, como o Lo Celso. Então é um time que tem se mostrado muito compacto, muito bom para certas para as situações de jogo que se apresentam. Só que é um time muito inconstante ainda. Eu acho que esse é o grande problema do Tottenham. Ele faz jogos espetaculares, como ganhar de 6-1 do Manchester United, mas depois também faz jogos que não consegue, não rende muito bem. São time que parece que não dá liga em todos os momentos. Então é complicado. É complicado apostar no Tottenham. Hoje é vice-líder, vem de uma grande campanha. Acredito que, por exemplo, o City, no jogo contra o City, eu acho que é favorito. Eu acho que o Tottenham está melhor que o City, vive um momento melhor. O City hoje está na 10ª colocação do campeonato. É um time que vem de altos e baixos. A gente está falando do Guardiola ainda reencontrando a forma de jogar. O último jogo, por exemplo, do City contra o Liverpool, que a gente falou bastante aqui. O jogo foi 1-1, o City tendo chance de ganhar, mas foi um jogo muito truncado, um jogo muito fora do padrão que o City joga normalmente. Então é complicado a gente cravar que o City vai conseguir voltar voando. E o Tottenham tá nessa fase que eu falei, tá uma fase muito boa, com jogadores jogando muito bem. Então eu acredito que a gente possa ver um grande duelo novamente entre Mourinho e Guardiola, mas eu acho que não vai ser mais aqueles duelos que a gente via de grandes equipes, de grandes ideias de jogo. Vai ser mais um duelo de um jogo mais truncado, onde a habilidade dos jogadores vai acabar saindo. Eu acho que vai ser mais isso. Confesso que eu estou bem curioso para ver esse jogo. Admito que estou mais curioso para ver essa partida do que propriamente o duelo entre Leicester e Liverpool, apesar de serem dois grandes jogos. Mas esse duelo Mourinho aí e Guardiola, ele me interessa bastante, ainda mais por esses momentos, né? Porque hoje a equipe do Tottenham, que está em segundo lugar, está com 17 pontos e o City está com 12. Então, já são aí 5 pontos de diferença. Se você fosse imaginar no início da competição, até nas nossas análises aqui, a gente colocava o City ao lado do Liverpool como um dos favoritos ao título, né? Os dois que brigariam pelo título. E aí o Tottenham está empatado em pontos com o Liverpool e 5 pontos à frente do City. Então, de fato, esse desempenho do Tottenham nessa temporada está surpreendendo bastante. Mas eu queria saber do lado dos Citizens, né? Até por um admirador aí de longa data do City, eu queria saber do Fernando o que ele espera para esse jogo e se ele está esperançoso para uma possível vitória
do City, uma surpresa que seria, né, nesse confronto? Bom, Vitor, em primeiro lugar, é legal o que é legal desse jogo é estar vendo esse reencontro, né, do Guardiola com o Mourinho, né, depois de tantas partidas que os dois já se enfrentaram. Assim, como foi dito, assim, esse início do Tottenham ele até me surpreendeu um pouco. Os jogadores estão muito bem, o som está muito bem, os reforços caíram bem no time. Então, pode ser que o Mourinho finalmente tenha conseguido dar uma cara a esse time que na temporada passada acho que decepcionou um pouco. Então, é legal, interessante ver eles lá em cima, mas eu acho que esse jogo com o City vai ser o teste de fogo, assim, a oportunidade desse clube mostrar de fato a sua força e mostrar que pode, de repente, sonhar um pouco mais alto na Premier League. Já o City, ele vem de uma campanha meio esquisita, né? Que eu acho que o time do City não está acostumado nos últimos anos. A gente vê o clube em 10º lugar, ele não consegue manter uma sequência de vitórias, né? Ele empata, ganha, e assim, ainda não está jogando o futebol que se espera. Óbvio que a gente tem no banco de reservas ali o Guardiola, mas eu acho que também é um teste de fogo para o City, mostrando que ainda, apesar da posição, ainda está lá, ainda é o City e tem chance de se recuperar e até lutar pelo título. Não sei em quem eu aposto, não. Acho que o Tottenham é bastante inconstante também, mas tô ansioso para ver esse jogo. E é claro que é sempre bom também a gente destacar que na última temporada, né, ficou difícil alguém acompanhar porque o Liverpool disparou, o Liverpool não perdia, foi perder só na reta final do torneio, e os tropeços do City e das outras equipes não permitiram que alguém acompanhasse de perto, né? Já nessa temporada, se a gente for analisar, são apenas 8 rodadas, já poderia ter, de repente, alguém desgarrado, como foi o Liverpool na última temporada, mas a gente vê aí o líder Leicester 6 pontos à frente do 11º colocado, que é o Arsenal, que tem 12 pontos. Então não é uma diferença tão grande, então ainda mais com poucas rodadas, ainda tem muito campeonato aí, essa diferença ainda pode diminuir. E eu queria acrescentar, inclusive, que uma equipe que também, até falando um pouco dessa proximidade entre os primeiros colocados, que ninguém se desgarrou ainda na tabela de classificação, o Chelsea, que foi uma equipe que a gente colocou muita expectativa no início, acabou não começando tão bem, teve alguns momentos ali de oscilação, perdeu para o Liverpool, mas está com 15 pontos, está em 5º lugar, aí já vem de 2 vitórias seguidas, 5 jogos sem derrota. Então é uma equipe que, isso pela Premier League, então é uma equipe que vem numa crescente e já está ali entre os primeiros colocados, já está 3 pontos atrás do líder só, está ali brigando, está muito próximo dos primeiros colocados, então é uma equipe que a gente imaginava que pudesse brigar e sem ter esse fator de alguma equipe ter, digamos, ter conseguido uma vantagem um pouco maior, acabou que o Chelsea está aí entre os primeiros colocados e talvez consiga, assim, agora, com esse trabalho do Lampard com os novos jogadores, com os reforços que ele recebeu, talvez ele consiga desenvolver um trabalho um pouco melhor a partir de agora. A equipe que também está bem na Champions League, então o Chelsea eu acho que aparece aí como um bom candidato também, que a gente já esperava, não começou tão bem, mas agora está conseguindo se destacar. E para a gente agora mudar um pouco de cenário, a gente falou muito da Premier League, mas agora vamos mudar, né? Vamos para o Campeonato Espanhol, até aproveitando que esse excelente momento da seleção espanhola, que ganhou da Alemanha de goleada por 6-0, né? Como a gente já falou aqui no programa, nos destaques do dia. Nessa próxima rodada do Campeonato Espanhol, nós temos um duelo muito interessante, um duelo que reúne o Atlético de Madrid e o Barcelona. Essa partida vai ser no sábado, às 5 horas da tarde. E é meio curioso, porque o Atlético de Madrid está em 3º lugar, uma posição que o Atlético se acostumou a ficar, né, nos últimos anos, está ali em 3º lugar com 17 pontos, mas o Barcelona está só em 8º com 11, então o Atlético está 6 pontos na frente do Barcelona. Uma tabela até um pouco engraçada, que está o Real Sociedad liderando com 20, e depois o Villarreal com 18, o Atlético de Madrid em 3º. Né? É um Real líder e o Atlético de Madrid em 3º, mas é o Real Sociedad que está na frente, não o Real Madrid. E o Barcelona só lá em 8º. Então, eu queria saber de vocês o que vocês esperam para esse duelo, se dessa vez o Atlético de Madrid, de fato, é o grande favorito nesse confronto contra o Barcelona, inclusive o Atlético que joga em casa,
fator torcida está um pouco comprometido pela pandemia, mas queria saber, começando pelo Marciano, o que ele acha desse duelo. Como eu falei no início, estou meio decepcionado, né, que o Suárez não vai participar, porque eu acho que eu tava mais expectativa era ver como é que ia ser esse reencontro depois de vários anos o Suárez jogando Barcelona, fazendo o nome dele lá, fazendo uma história muito grande e saindo da forma como é que foi. Mas agora a gente realmente não vai ver. Eu acho que minha grande expectativa nesse jogo vai ser para um duelo de gerações, eu acho que a gente vai ter entre o Messi, que provavelmente é o último ano dele no Barcelona, como a gente já falou muito, ele que agora está sem o Ansu Fati, que era o grande parceiro dele nesse início de ano, o Coutinho também não sei se ainda vai voltar, porque está lesionado, que já tinha tido um começo muito bom. O Griezmann, que no Barcelona é uma incógnita, nunca consegue jogar, chega na seleção francesa, faz gols, joga bem, mas no Barcelona não consegue jogar, então a gente não consegue ver uma parceria dele com o Messi. Então eu sinto o Messi muito sozinho no time. O De Jong, eu acho que é hoje o grande jogador do lado do Messi, do Barcelona. E agora, voltando para o duelo de gerações, do outro lado a gente tem o João Félix, né, que vem jogando muito bem. Ele, ano passado não, na última temporada, né, não dava para entender como ele não era titular do time em todos os jogos, né? Na eliminação para o Red Bull, ele foi o grande jogador do time, mas entrou no intervalo. Só que você olha ele, você vê assim, cara, ele é o grande jogador do time, ele é o cara que pode fazer algo diferente. E ano passado, na última temporada, o Simeone não estava dando muitas chances para ele, mas agora tá. Agora ele está se mostrando um ganjador, inclusive na seleção de Portugal também, que vem jogando muito bem. Então, eu acho que esse duelo é muito interessante. Pode ser, talvez o João Félix seja um pouco do que a gente pode esperar para o futuro do futebol, quando o Messi, que já não está mais no seu auge, ainda está num grande nível, mas claramente não está no seu auge. E a gente vendo um cara desse surgir, jogando muito bem. Então, acho que pode ser um duelo muito interessante. Eu diria que o Atlético de Madrid, por ser um time mais pronto, mais preparado, está um pouco à frente, até pelo que você falou, está à frente na tabela, tem uma pontuação maior no Campeonato Espanhol, um Campeonato Espanhol que realmente esse ano está muito diferente, com a Real Sociedade jogando muito bem, com o Davi Silva sendo o grande maestro do time. Então eu acho que a gente pode, nesse Campeonato Espanhol, com o Barcelona jogando nesse nível que está, com o Real Madrid também num nível muito, muito abaixo do esperado, da expectativa do que o Real Madrid já jogou, das peças que tem, eu acho que pode ser um Campeonato Espanhol de algum campeão diferente, e eu boto o Atlético de Madrid nesse bolo, e eu acho que é uma grande chance dele mostrar isso nesse jogo contra o Barcelona. Marcelo, eu ia até puxar esse questionamento, porque a gente não, em alguns podcasts atrás, né, antes do começo do Campeonato Espanhol, a gente dizia que talvez fosse a grande temporada para o Atlético de Madrid repetir o feito de 2014, né, do título deles em 2014. E que, inclusive, né, na época eu coloquei, para mim, eu achava o Atlético, e continuo achando o Atlético mais favorito agora do que ele era em 2014. Em 2014 ele não tinha nem metade, talvez, do favoritismo que ele tem agora. Na época, o Barcelona e o Real Madrid estavam bem à frente em termos de projeção, apesar daquela época ser uma época que o Atlético estava figurando entre os finalistas e semifinalistas da Champions, mas eu acho que agora é até mais pela queda, né? Teve uma crescida do Atlético, mas também mais pela queda de Real e Barça, apontava o Atlético como talvez o grande ano para ele repetir aquela façanha de 2014. E eu quero saber do Fernando se ele concorda com isso, se ele acha que de repente é a vez do Atlético conseguir repetir esse título, ou se daqui a pouco o Barcelona vai começar a se encaixar, o Real Madrid, e vai ficar entre os dois de novo. Vitor, eu acho que eu nem tenho muito o que acrescentar. Você falou exatamente o que eu penso. Assim, alguns programas atrás a gente falou isso, que esse era o grande ano pro Atlético tentar ser campeão. A gente tem um Real Madrid e um Barcelona que não vem bem há muito tempo, e o Atlético vem mostrando um bom futebol. Como a Marcena falou, a gente tem o João Félix, que vai ficando mais velho, vai assumindo mais as responsabilidades que se espera dele. E a gente tem um Barcelona que, apesar agora da lesão do Ansu Fati, de todo o problema que o Messi teve, um Barcelona que não joga o que se espera. É chato, assim, ao ver alguns jogos do Barcelona. Eu diria que a campanha deles no espanhol até compararia um pouco ao que o City, né, que a gente estava falando, está fazendo no inglês, que é um time que
podia estar melhor, mas é muito inconstante. Então o Barcelona perdeu 2 jogos, aí empata e ganha, não consegue manter o nível. Então eu acho que para esse jogo o Atlético de Madrid vem muito mais preparado, vem de 4 vitórias seguidas, com o time jogando melhor. Infelizmente não vamos ter o Suárez, mas eu acho que isso não vai ser um problema para o time do Simeone, não. Fernando, eu achei muito interessante você falou da comparação entre Barcelona e o City, sobre o que a gente está falando. E eu, inclusive, vejo uma perspectiva muito maior do City de conseguir evoluir do que o Barcelona hoje. Por todos esses aspectos que a gente está falando, dos problemas, de o Messi já não estar mais com a cabeça no Barcelona, mesmo assim jogando muito bem, mas claramente, se ele tivesse 100% com a cabeça no Barcelona, ele conseguiria estar rendendo mais do que ele já está. Então, eu acho isso muito interessante, acho essa comparação boa, mas eu, do lado do Barcelona, não vejo nenhuma forma assim, disso melhorar até o final da temporada, ainda mais com jogadores principais, como para mim era o Ansu Fati machucando fora da temporada. O Barcelona está falando que talvez traga o Memphis Depay, né? Mas ele tentou no início dessa temporada e não conseguiu, então com a lesão eles iam voltar para tentar isso de novo, mas provavelmente não vão conseguir novamente, e mesmo se conseguir, eu acho que não é um jogador para chegar e assumir uma parceria com o Messi, como estava sendo o Ansu Fati. Então, eu acho que esse Barcelona esse ano, eu, como falei no último episódio, né, sobre o time, que é um time que eu mais gostava de ver, que eu comecei a acompanhar no futebol europeu, o Barcelona, eu tô bem para baixo assim com esse time, tô achando que tá me dando muita não tá me dando muita vontade de ver os jogos mesmo, que nem você falou, Fernando. Então, eu acho que esse ano vai ser um ano muito melancólico para o Barcelona, muito mesmo. Eu fico até na expectativa se o Barcelona vai conseguir se classificar para a próxima Champions League. Estou até abrindo isso agora porque eu fico na dúvida realmente se ele vai conseguir estar entre os 4 do Campeonato Espanhol. Marcelo, eu acho um ótimo questionamento e achei também uma excelente comparação do Fernando em relação ao Barcelona e o City, né, por essa questão que vivem os dois times. Mas eu já, assim, o Barcelona também é uma equipe que eu me acostumei a ver há muito tempo e com certeza é a temporada mais chata para acompanhar o Barcelona. Já vem isso desde do final da última temporada, né? Era chato, era arrastado ver os jogos do Barcelona, a equipe que às vezes ficava dentro da área trocando passe, ninguém finalizava para o gol. Agora, muitas vezes, nem isso está conseguindo fazer, não está conseguindo criar, não está sendo empolgante. Por outro lado, o City, achei ótima a comparação do Fernando, mas acho que o City ainda me traz uma expectativa de, em algum momento, conseguir retomar alguma coisa, até pelo trabalho do Guardiola, né? Então, e por ter jogadores mais. É, ter jogadores mais qualificados hoje no elenco do que o próprio elenco do Barcelona como um todo. Então, eu acho que nessa comparação o City ainda está um pouco à frente, ainda é uma equipe que me traz um pouco mais de expectativa de melhora, e o Barcelona, por outro lado, eu acho que é um ótimo questionamento, Marcelo, porque de fato é uma equipe que não me surpreenderia se ficasse fora da Champions, apesar do Campeonato Espanhol viver sempre aquilo de Real Madrid e Barça meio que com 2 vagas cativas. Esse ano o Barcelona vai ter que melhorar muito para garantir essa vaga entre os finalistas da Champions League. Só complementar, Vitor, rapidinho. Champions League não, desculpa, os classificados para a Champions League. Finalista da Champions aí está mais distante ainda. Só complementar rapidinho, Vitor, é que isso que você falou é realmente do jogo do Barcelona ser um jogo arrastado. Ele já tem alguns anos, assim, eu diria 1 ou 2 temporadas que você falou no final do ano passado, mas talvez eu estenderia um pouco isso mais. Só que era um time de resultado e hoje nem isso consegue. Como a gente vê na própria tabela do espanhol, não tem resultado. Na Champions até que está bem, conseguiu os resultados, mas no espanhol não tem conseguido. Então, eu acho que é realmente uma coisa para a gente ficar de olho. E uma outra coisa que eu quero até, que eu acho interessante a gente discutir, né, ficar de olho, e aí é um questionamento que eu quero trazer para vocês, até uma pergunta que está fugindo totalmente do nosso roteiro aqui, apesar que hoje a gente foi bem, digamos, no improviso, mas eu quero saber, a gente falou muito, né, a gente está vivendo um cenário de pandemia, um cenário de jogos sem torcida, de equipes perdendo jogadores por conta da Covid-19, e aí eu queria saber de vocês se vocês acham que a gente falou de 2 competições aí, tanto a Premier League quanto o Campeonato Espanhol, e nas 2 nós temos equipes que no fim das contas estão surpreendendo, apesar da gente ter falado antes do Leicester, ter falado do Everton, né? O Tottenham tem um bom elenco, então sempre poderia aparecer. A gente antes esperava o quê? O City e o Liverpool brigando, mas tem alguns intrusos por ali. No Campeonato Espanhol, apesar de tudo, Real Madrid e Barcelona sempre
surgem com algum destaque. Esse ano, talvez o Atlético, mas aí o líder não é nenhum deles. O líder é Real Sociedad, seguido do Villarreal. Então, eu queria saber de vocês se vocês acham que isso tem um impacto de talvez uma melhora técnica de algumas equipes, o Real Sociedad com Silva, por exemplo, a equipe do Leicester também fazendo contratações, o próprio Tottenham, a própria equipe do Everton, enfim, se vocês acham que isso tem esse fator forte, ou se junto com esse fator, ou até mais do que esse fator, o fator coronavírus tem impactado muito. Eu queria começar perguntando isso para o Fernando. Bom, Vitor, excelente pergunta. Eu acho que, assim, não sei nem se ela tem uma resposta certa, né? Eu vejo muito que, assim, os times que a gente está acostumado a ver ganhando títulos, né, na Inglaterra, na Espanha, né, nos principais países europeus, eles sempre foram os times com mais torcida, que o estádio está sempre cheio. Então, elas sempre foram um 12º jogador ali muito presente, né? A gente tem, por exemplo, na Inglaterra o Liverpool, em que o fato do Liverpool jogar no Anfield com a torcida inflamando, chamando o time para ir para cima do adversário, sempre foi muito importante e já proporcionou ao Liverpool diversos jogos memoráveis em que a torcida de fato fez diferença. Então eu acho que quando esses times não veem esse 12º jogador ali dentro de campo, acho que sim, parece que falta alguma coisa. E isso pode acabar favorecendo os pequenos, que de repente conseguem enxergar fraquezas nesses times maiores, com melhores jogadores, que não enxergam normalmente com o estádio lotado, não sei. É uma resposta totalmente subjetiva, assim, e dada de primeira, né? Sem pensar muito. Mas acho que isso pode ter uma certa influência, sim. Realmente é uma pergunta muito boa, nunca tinha parado para pensar sobre isso. Mas pensando aqui rapidamente, assim, eu acho que eu vou um pouco ao contrário do que o Fernando falou. Eu diria que acho que a influência é muito pequena e, na minha cabeça, a influência que se faria era o inverso da que está tendo, assim. Seria dos times menores, quando jogam em casa, eles, pelo menos na Europa, nos estados europeus, a gente tem muitos times, tipo, na Inglaterra principalmente, que os times menores sempre jogam na sua casa lotado para torcida apaixonada, que lota os estádios. Na Alemanha a gente vê muito isso também. Na Espanha tem alguns times que isso acontece muito e eles não conseguiram os resultados em casa. E hoje tem conseguido. Então, essa era a minha expectativa antes desses jogos sem torcida, e agora estou uma expectativa inversa. Agora está acontecendo o inverso, né? Realmente eu não sei explicar também por que isso, qual que é isso, se os times menores têm. Então, eu acho que é mais os times menores estarem mais fortes, estarem com mais poder de compra, estarem com jogadores melhores, eles terem conseguido treinar. E eu acho que o futebol da Europa está vivendo um momento de uma maratona de jogos que eles não viviam antigamente. Então, eu acho que os times maiores, eu acho que estão sendo mais afetados por isso. Como a gente já falou muito sobre a Champions League, que está sendo atropelada em várias semanas seguidas, e a partir da próxima semana vai ter de novo a Champions League, que vai ser mais 3 rodadas seguidas. Os times tendo que jogar meio de semana e fim de semana seguidamente. Eu acho que isso está afetando mais do que o próprio fator torcida, o próprio fator casa sem estar cheia, mas com certeza os times estão sendo afetados, isso sem dúvida nenhuma, mas eu acho que está sendo menos pelo lado de torcida, menos por a pandemia, da pandemia, né, no caso, está sendo pelo menos lá dos estádios vazios, dos jogadores estarem meio que desacostumados a jogar em estádio vazio, porque eu acho que os jogadores europeus ele tem uma mentalidade muito diferente. Por exemplo, no Brasil, acho que realmente isso faz muita diferença, uma diferença gigante, mas os jogadores europeus, acho que a mentalidade deles é muito diferente do jogador brasileiro, assim, que vai para lá. Tipo, os times, eles já são montados de uma forma diferente. Então, eu acredito que o fator torcida talvez esteja bem abaixo do fator, por exemplo, que eu estou falando de jogos atropelados devido à pandemia. Eu fiz a pergunta e eu também não tenho a resposta, por isso que eu até fiz a pergunta para vocês. Não, mas brincadeiras à parte, eu acho que para termos de fato essa relação, né, direta, a gente vai ter que esperar essa temporada terminar, né, esperar ela avançar, porque está muito no começo ainda. Mas eu acho que algo que eu particularmente acredito é que qualquer fator, né, inesperado, digamos, né, qualquer fator que foge do habitual e ele atinge o todo,
eu acho que isso tende a nivelar, né, mais as equipes e os duelos. Eu acho que tende a gerar um equilíbrio, porque acaba que você traz todo mundo para um cenário igual de dúvida, né? Apesar, talvez a torcida não seja um impacto tão grande assim para eles, mas agora todo mundo está vivendo esse cenário sem torcida. Então, a preparação para os jogos está diferente. Você perder jogadores para a partida por conta da Covid é um elemento novo. Teve esse calendário mais cheio, essa pré-temporada muito curta, né? Isso impacta, eu acho, muito nos times maiores, quando eles têm mais tempo para trabalhar, para desenvolver estilo de jogo, enfim, alternativas para o jogo. Então, acho que esse elemento, qualquer elemento externo, né, ou que foge do habitual, que atinge o todo, eu acho que tende a equilibrar aquela disputa, né, de forma geral. E eu acho assim que um outro fator que também a pandemia pode ter criado aí nesse cenário todo foi que eu acho que deu uma esfriada no mercado, né? A gente conviveu aí com algumas janelas de transferências com valores muito elevados de transferência de jogadores e também com muitas transferências de jogadores. Na última, a gente teve alguns casos, tipo como o do Chelsea, que se movimentou muito, mas o Chelsea vinha de uma janela sem poder se movimentar. Então a equipe tinha poder de compra nesse sentido, né? A gente teve algumas outras mudanças, como por exemplo o Thiago indo do Bayern de Munique para o Liverpool. Então a gente teve sim algumas movimentações, só que eu analiso como mais pontuais do que vinham sendo, né? Não foi como o mercado estava de uma forma que em toda a janela de transferência eram muitos jogadores transferindo e por valores muito elevados. Eu acho que isso acaba favorecendo as equipes maiores. Agora, com esse equilíbrio até no mercado, muitas equipes ali, digamos, medianas, mas com poder de compra, acabaram equilibrando um pouco essa disputa, mas a gente só vai ter uma resposta definitiva disso mais com o avanço da temporada. E a gente encerra aqui assim, nosso primeiro bloco de discussões, mas fique aí porque já a gente volta com uma novidade específica para o 4 na linha de hoje. Bem, nós voltamos para o nosso último bloco aqui do 4 na linha, e como hoje o Gabriel, infelizmente, teve alguns problemas técnicos e não conseguiu participar, nós não vamos ter um desafio de hoje e também não vamos ter as dicas de jogos, porque nós já destacamos os grandes jogos do fim de semana. Então, hoje, vamos trazer uma novidade, já fizemos aqui isso anteriormente na época da Champions League, então vamos recuperar essa ideia. Nós vamos fazer alguns palpites para os jogos que a gente destacou, então serão os palpites para Leicester e Liverpool, quer dizer, Liverpool e Leicester, Tottenham e Manchester City, e também para o duelo entre Atlético de Madrid e Barcelona. Eu quero começar com uma cena, depois o Fernando, depois eu falo. Vamos começar com o duelo aí que a gente começou destacando, o duelo entre Liverpool e Leicester. Esse duelo aí eu tô com bastante dúvida, sim, mas como eu falei muito bem no time do Leicester, eu vou apostar no time do Leicester 2-1. Fernando? Marciana, você roubou o placar que eu ia dizer, também estava bastante na dúvida, mas por tudo que a gente falou de desfalques do Liverpool, o momento, de repente, do Leicester um pouquinho melhor, eu também vou ficar com o Leicester, mas vou falar 3-1 então, para ser diferente de você. Eu acho que eu vou ficar em cima do muro, eu acho que vai ser um grande jogo, e aí recuperando aquele duelo incrível da primeira rodada entre Leeds e Liverpool, o meu palpite, até pelo Liverpool jogando em casa, apesar de não ter o fator torcida, mas enfim, jogando em Anfield, eu vou de 2-2 nesse duelo. Acho que vai ser um grande jogo, acho que vai ser 2-2 essa partida. E agora o duelo é Tottenham e Manchester City. Marcena? Eu normalmente não gosto de apostar contra o City, não, e ainda mais tendo que apostar no Mourinho, mas o time do Tottenham eu acho que tá melhor que o time do City, tem jogado mais e os jogadores têm jogado melhor, então eu vou para um 3-1 para o Tottenham. Também pelo que a gente falou, momento melhor, jogadores em melhor forma, um City muito inconstante, eu acho que dessa vez dá Mourinho, então 2-0 Tottenham no City. Olha, eu vou ter que ir no 2-1 para o Tottenham, eu acho que já era o placar que eu estava na cabeça, vou de 2-1 então. Acho que dessa vez o Mourinho vai levar melhor. O Tottenham vive um melhor momento, mas acho que o City marca um golzinho. Ainda digo mais, acho que o golzinho do City vai aí para conta do Gabriel Jesus, que vem tendo uma boa temporada. E agora, para a gente encerrar, vamos de Atlético de Madrid, Barcelona. Dessa vez eu vou inverter aqui a ordem, né? Porque aí não vão falar depois que eu roubei o palpite de alguém. E eu vou também de 2-1, vou de 2-1 para o Atlético de Madrid, porque eu acho que o Messi faz um gol, afinal de contas, o Messi sempre marca um gol no Atlético de Madrid. Então, meu palpite é 2-1 para o Atlético, mas com um golzinho ali do Messi.
Fernando, vai contigo. Vou levar em conta esse gol do Messi também aí, mas o Barcelona perde de 3-1 do Atlético. Eu vou de 1-0 pro Atlético de Madrid. Não vou considerar esse gol do Messi, não, por tudo que a gente já falou, que o Messi, apesar de estar jogando muito, tá com a cabeça longe já do Barcelona. Foi no burocrático e repetitivo 1-0 do Atlético de Madrid, tradicional. Claro, sempre. Atlético de Madrid. Atlético de Madrid do Simeone é assim, né? Exatamente. Mas esses são os grandes jogos do fim de semana. Teremos outras partidas também para a galera acompanhar. Esse foi mais um 4 na linha. Infelizmente, hoje a gente não pôde contar com a presença do Gabriel. Na próxima ele vai estar com a gente. Agradeço aí a companhia do Fernando e do Macena e também você, ouvinte, por estar com a gente em mais esse episódio. Então, fique ligado nas nossas redes sociais, no @4 na linha, no Instagram, no Twitter e também acompanhe a gente lá no Facebook. E até a próxima semana. Um abraço e curtam os jogos do fim de semana. Deu um chapéu, bateu! Rubens Barrichello do Brasil! Prata, Brasil! Tocu, na perna esquerda, ele está parado!